O Bom Dia Pernambuco está de volta, tem operação na rua nesse momento, imagens ao vivo do Globocop. José Vieira, nosso cinegrafista, comandante Alisson Rodrigues, nosso comandante do Globocop, eles sobrevoam a delegacia de Boa Viagem, na zona sul da capital. Tem a operação da Polícia Civil hoje e os presos estão sendo levados aí para esse local onde você está vendo agora imagens ao vivo do nosso Globocop para você aqui no Bom Dia Pernambuco, 7h22. Esses presos são suspeitos de extorquir empresas que oferecem serviços de internet e também os clientes dessas empresas. Já pensou? Temos imagens agora, tela dividida, imagens do alto com Globocop e aqui imagens que foram cedidas para a gente da operação, que já começou desde cedo, imagens da Polícia Civil e foram cedidas para a gente aqui poder passar essas informações para vocês. Ainda de acordo com a polícia, está cumprindo aí 6 mandados de prisão preventiva, 6 de busca e apreensão. A Justiça também ordenou o bloqueio de bens dos suspeitos envolvidos nesses crimes. A operação acontece no bairro do Ibura, zona sul do Recife, e os presos estão sendo levados para a delegacia de Boa Viagem, exatamente aí a imagem que você vê do alto do Globocop. O Globocop agora sobrevoando, tela cheia para você, sobrevoando aí a delegacia de Boa Viagem na zona sul da capital. Gente, assim que a gente conseguir outras informações, apurar melhor essa história toda, a gente vai atualizar sim aqui no Bom Dia Pernambuco para você. Portanto, operação neste começo de manhã, quarta-feira aqui no Recife, Polícia Civil prendendo pessoas pelo crime de extorsão. Já já a gente retoma com esse assunto também. Bora aproveitar que a gente mostrou aí do alto, bora seguir com imagens do trânsito para você pela região metropolitana. Otton Veiga hoje está no drone da Globo, ele já está mandando imagens para a gente. Otton segue agora sobrevoando a Avenida Carlos de Lima Cavalcante, a principal aí do Janga, né? Muitos carros, principalmente no sentido Casa Caiada, Butrins. Quem vem para cá também para o Recife. À direita, os motoristas pegam a PE 15 para em frente aí, seguem por dentro de Olinda para sair lá no Carmo, pertinho ali na Rua do Sol, no bairro do Carmo. Esses são os dribles do motorista, do motociclista que tenta aí sair dos engarrafamentos, da lentidão do dia a dia. Mas o que a gente vê hoje, apesar daquela chuva e da ventania da manhã, está bem tranquilo. Trânsito segue intenso por esses locais agora, onde Otton mostra pra gente, mas não há sinal de lentidão nem de engarrafamento. Esses carros que a gente vê aí no rodapé do seu vídeo estão parados porque tem um sinal de trânsito logo ali na frente. Assim que o sinal abrir, os carros também seguem tranquilamente, sem nenhum problema. Tá vendo aí, ó? Otton mostrando a gente aí as motos já enfileiradas, já na faixa de pedestre, e a gente vê aí o movimento seguindo tranquilamente, sem nenhuma agonia, não tem acidente, não tem nada. Motoristas e motociclistas não enfrentam dificuldades. Sinal fechou agora, ó. Quer ver abrir? Aí abriu. Que sigam na paz, que sigam em segurança, que sigam com tranquilidade. Bora aproveitar que Otton mostrou pra gente o trânsito lá de cima, bora ver como é que tá o tráfego agora. BR-101, nesse momento ao vivo pra você, em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes. É um trecho que sempre engarrafa, é lentidão mesmo. Tô achando até que hoje tá mais rápido a coisa por aí. Olha só, fica bem em frente a uma distribuidora de refrigerante, perto de Passarela também, mas não tem jeito. Depois das 7 horas da manhã, é um moído grande, um engarrafamento. Motoristas e motociclistas precisam ficar atentos, redobrar a atenção. Não tem que ter pressa, calma não, vai devagar, liga o som. Se tiver junto com carona, liga no Globoplay, fica assistindo a gente, bem informado com tudo. Porque eu sempre digo aqui no Bom Dia, para onde você saiu de casa, você vai chegar hoje, se for com respeito, com cuidado, respeitando as leis do trânsito. Bora seguir com outra câmera agora? Como é que tá a Avenida Agamenon Magalhães, no bairro do Derby, aqui no Recife? Tá desse jeito aí. Parece que tá até chuviscando, ó. No Derby, na região do Derby, tô vendo algumas pessoas seguindo pela calçada com a sombrinha já aberta, e o que a gente vê mesmo são muitos carros seguindo em direção à zona sul da capital agora. Câmera instalada em frente à Praça do Derby, Avenida Agamenon Magalhães, um dos principais corredores de carros, motos e ônibus daqui da capital. Bora dar uma olhada agora em outro ponto agora, bora voltar para a BR-101, no bairro da Macaxeira. A gente vê também aí um tráfego já intenso nos dois sentidos, mas não há sinais de lentidão nem de engarrafamento. Os motoristas e os motociclistas também seguem tranquilamente.
Bora vir mais para cá, para perto da gente, pertinho da Globo, Rua da Aurora, bairro de Santo Amaro, a charmosa Rua da Aurora, enfeitada aí com seus casarões centenários. A gente vê ali, ó, já os carros que saem da Avenida Conde da Boa Vista, seguem pela ponte Duarte Coelho, seguindo para a região central do Recife, aquela parte de lá sobre o rio Capibaribe, e os carros que vêm para cá de frente, passam em frente ao colégio, ao ginásio pernambucano, seguem também, provavelmente devem passar na frente da TV Globo ou entrar à direita, à esquerda e seguir pela Mário Melo, seguindo também para o bairro da Boa Vista. Mães de crianças atípicas realizaram uma manifestação com faixas e cartazes na Rua Princesa Isabel, no centro do Recife. Essas pessoas protestaram contra os cortes do BPC, que é um benefício de prestação continuada pago pelo INSS. No mês passado, foram realizadas mudanças nos critérios para ter direito a esse benefício. Isso mexe demais com muitas famílias. Também foram criados novos procedimentos de socialização e fiscalização. De acordo com a organização, o protesto aconteceu em várias partes do país. O BPC, Benefício de Prestação Continuada, é um auxílio garantido por lei a idosos com 65 anos ou mais, a pessoas com deficiência de qualquer idade que enfrentam barreiras para exercer uma vida em plena tranquilidade e que também estejam aí em situação de vulnerabilidade social. Mas por que essas mães atípicas com filhos autistas estão perdendo esse benefício? Bora chamar a Daniele Fonseca, que chega ao vivo agora ao Bom Dia Pernambuco. Daniele está na companhia de um advogado e vai tirar essas dúvidas para a gente e ajudar, né, Daniele, tantas mães agora que estão sem entender por que isso está acontecendo e se tem alguma forma de reverter essa situação. Bom dia para você, bem-vinda. Bom dia também ao seu entrevistado. Oi, Juliano, bom dia para você, para todos que estão nos acompanhando. Olha, é um sofrimento, viu? Eu já estive com essas mães várias vezes. Mês passado, inclusive, fiz reportagem com elas justamente sobre esse assunto aí. Elas reclamam, principalmente, Juliano, que existem duas perícias, né? A médica e a social. E aí, elas dizem que a social, tudo bem, porque a pessoa, às vezes, arruma um emprego que muitas vezes não é possível na realidade dessas mães, porque elas só têm tempo de cuidar dos filhos, né? Mas a renda altera ali de alguma forma. Mas o que reclamam principalmente é em relação à perícia médica. Porque veja, doutor, bom dia, viu? Gente, doutor João Varela, advogado previdenciário. Porque veja, uma criança, um adolescente que tem um diagnóstico de autismo, ele vai ter autismo a vida toda. Então, elas estão contestando muito isso também, né? Por que essa perícia, se meu filho já tem um laudo, se já passei por todo aquele processo? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Então, o INSS ele pode fazer essa avaliação a cada 2 anos, está previsto em lei. Então, se você tem um amparo social, se você tem um LOAS há mais de 2 anos, você pode sim ser submetido a uma perícia médica, independentemente de você ter ali um diagnóstico de irreversibilidade. E em relação à perícia social? A perícia social, todas as vezes que houver alteração de renda e ultrapassar a faixa de 1/4 do salário mínimo por cabeça na família, você vai sim ser chamado para esclarecer se você precisa ou não ali manter aquele benefício. E você vai ter sim direito a se defender. Por exemplo, aumentou R$100 do limite da renda, passou a ganhar R$1.618, por exemplo, mas você também aumentou sua despesa com medicações essenciais, alimentação essencial, uma alimentação específica, porque tem um paladar seletivo. Então você vai poder ali explicar e aí não vai ter o benefício cortado. O que devem fazer essas famílias que já tiveram o benefício cortado? É tanto gasto, né, doutor, com criança, principalmente essas que têm esse diagnóstico, que precisam de um cuidado ainda maior, ainda mais intenso. Elas vão ter 3 possibilidades. Elas podem entrar com um recurso administrativo, certo? Que elas vão ter 30 dias, certo? Fez a perícia, teve a comunicação do indeferimento ali, elas vão ter 30 dias para recorrer. E aí vai para um conselho de recursos. Caso ela perca esses 30 dias, ela pode ali fazer uma revisão daquele ato administrativo, que também demora um pouco. E a terceira via é ir demandar na Justiça Federal.
Infelizmente, é uma demora maçante, né? Enquanto isso está lá, a criança precisando de fralda, precisando de leite, precisando de remédio. Mas tá, doutor, enfim, o BPC para outros beneficiários, né? O caso de idosos e pessoas com deficiência. O que é que essa população deve fazer para conseguir esse benefício? Vamos lá. Porta de entrada de qualquer benefício assistencial, né, independente, se seja uma conta de luz, uma tarifa social de uma conta de água, você precisa ter inscrição no cadastro único. Sem ele, você não vai conseguir. E onde fazer? Lá no CRAS. Segundo ponto, para você ter acesso a um amparo social, ao LOAS, você precisa ter o registro biométrico. E aí eu vou dar uma dica. Você consegue fazer esse registro biométrico pelo e-título. Você vai lá na loja de aplicativo, bota e-título, baixa, faz o teu login com a senha do Gov e faz lá a tua biometria. Você vai conseguir. Depois que você fizer, faz a consulta para ver se ela pegou realmente. E aí você vai estar habilitado a fazer o requerimento. Esses são 2 requisitos essenciais. Para o idoso, é ter lá 65 anos de idade e comprovar que a renda familiar é inferior a R$ 379,50 por cabeça na família e ter 65 anos de idade. Já para aquela pessoa com deficiência, e aí eu vou falar um pouquinho do autista ainda, vou dar uma dica. Você precisa também demonstrar, por exemplo, se você for autista, um caso bem específico, que você não tem interação social, que você tem dificuldades em aprender. E aí você vai precisar de um laudo chamado biopsicopedagógico, certo? Que você pega na escola. E aí vai precisar do laudo médico e de um psicólogo, de uma equipe multidisciplinar. E, além disso, demonstrar que sua renda é inferior a 1/4 do salário mínimo. Se a pessoa já tem outro benefício social? Bem, se tiverem 2 deficientes na mesma casa, não precisa arrumar um endereço para o segundo deficiente. A lei já prevê que é possível acumular 2 amparos sociais na mesma casa, ou uma aposentadoria de um idoso e um amparo social da pessoa com deficiente, ou uma aposentadoria e um amparo social da pessoa idosa, ou 2 amparos sociais ao idoso. Não precisa dizer que não mora junto. Doutor João Varela, muito obrigada, viu, pelas informações, pelos esclarecimentos a todo mundo que está vivendo uma situação como essa aí, referente ao auxílio, ao BPC. A gente volta contigo, Giliana. Obrigado, Daniela, e obrigado também ao advogado João Varela por essas explicações logo cedo aqui no Bom Dia Pernambuco. Até já, Dani. Gente, o direito da pessoa com deficiência é garantido por lei. São mais de 14 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência, isso de acordo com o IBGE. É obrigação do poder público garantir o acesso a vários tipos de serviços. E tem uma necessidade básica, viu? Quando o assunto é o direito de ir e vir. Vamos falar agora sobre acessibilidade, mais especificamente aqui no Recife. Estudantes da Universidade Federal de Pernambuco fizeram um documentário para mostrar que não é nada fácil a vida da pessoa que é cega e que vive, que passeia, que chega aqui na capital. Ivan Duarte vai falar agora sobre essa história para a gente. Ivan está com 2 entrevistadas importantes e elas são... Como é que eu posso dizer, Ivan? São as principais estrelas desse vídeo que serve não só para as pessoas que são cegas, mas também para a gente, né? São pessoas diferentes, vivendo no mesmo mundo, completamente diferente um do outro. Com você. Elas são, Juliano, inspiração para todos nós. E você vai entender isso agora com essa história que eu vou contar. A história é da Vitória. O que ela fez, pessoal? Com o apoio da Jennifer, que dirigiu o documentário. A Vitória fez um curta-metragem de 17 minutos, um documentário, contando o dia a dia dela e as dificuldades que ela enfrenta para sair de Camaragibe para ir estudar mídias sociais, estudos das mídias na UFPE. E para isso ela tem uma dificuldade de locomoção, porque é uma pessoa cega e pega vários ônibus e tal, e resolveu registrar isso. A gente está com ela aqui, eu tenho o prazer de receber agora a Vitória aqui no Bom Dia Pernambuco para conversar, Vitória, e entender como é que foi registrar esses momentos para você, o dia que você teve a ideia inicial de fazer esse registro. Bom dia, parabéns, bem-vinda. Bom dia, obrigada. Bom dia ao pessoal da equipe do Bom Dia Pé, bom dia ao pessoal de casa. Então, o objetivo da gente documentar
o Dia da Pessoa com Deficiência na universidade veio muito da falta de acessibilidade nos locais públicos, a falta de acessibilidade tanto na universidade quanto no trajeto, né, o fato de pegar ônibus, o fato de circular dentro da universidade. Então, eu contei da minha vivência para os meus colegas e eles tiveram essa ideia de documentar para mostrar mesmo a realidade de como que é o dia a dia mesmo da pessoa com deficiência. Você pega quantos ônibus por dia e como é essa travessia de sair de Camaragibe para ir até a UFPE? Eu pego 3 ônibus, o do meu bairro, o Derby Boa Vista e o Barro Sentido Várzea. Então é um trajeto longo, complicado, muitas das vezes por falta de preparo das pessoas e isso de estrutura, acaba sendo complicado. Então, às vezes, acaba tendo muito das pessoas, por serem ignorantes, machucar, empurrar e toda aquela questão de falta de preparo mesmo, ignorância, sabe? Então, é um trajeto longo, complicado e com muitos obstáculos e desafios que eu tenho que passar. É interessante esse ponto que você traz, porque em boa parte dos casos, como você acabou de dizer pra gente, a situação poderia ser resolvida com um olhar de atenção e com respeito, não é? Sim. E o que você pode dizer pra gente do seu ponto de vista, de uma pessoa que usa os serviços diariamente, tanto de transporte público quanto no campus da Universidade da UFPE, o que pode melhorar para facilitar a mobilidade de pessoas que têm outras deficiências e também de quem é cego e de quem é cadeirante, por exemplo? Piso tátil, rampas, não colocar obstáculos no caminho, né? E facilitar, em vez de complicar a vida das pessoas com deficiência, sinalizar os pontos principais que a gente circula. Eu acho que falta muito isso dentro da universidade, porque é um lugar amplo, né? Um local muito amplo e que falta sinalização para as pessoas com deficiência. Às vezes a entrada acaba sendo complicada, a entrada para entrar para a cidade universitária, então para circular no campus é meio difícil. Então acho que falta facilitar a circulação da pessoa com deficiência dentro da universidade. A sua fala é muito boa de facilitar essa circulação, porque é de quem sente os problemas todo dia, diariamente, né? Eu vou agora conversar um pouquinho com a Jennifer, que dirigiu o seu documentário, e volto para falar mais com você, tá bom? Pessoal, essa aqui é a Jennifer, ela é que dirigiu aí o documentário Todo Dia Uma Vitória. Como foi fazer esse trabalho, Jennifer? Conta para mim da sua participação, do início ao fim. Bom dia, bem-vinda. Bom dia. Então, assim, a gente fez esse trabalho para uma cadeira de Ciências Sociais e a proposta do trabalho era fazer um documentário sobre um fato social. E a gente convive com Vitória diariamente, a gente sabe das dificuldades dela, porque além de colegas de sala, a gente é amigo próximo de Vitória, sabe? Então a gente logo de cara percebeu que tinha que falar sobre isso, sabe? A gente tinha que trazer isso de alguma forma. Então foi um processo assim longo, sabe? A gente começou, eu acredito que em abril, a gente começou conversando com Vitória. A Vitória estava amplamente participando desse processo criativo, sabe? E assim, a gente gravou na casa dela, a gente gravou no campus e realmente foi uma coisa muito legal de fazer. Como você acha que esse documentário pode ajudar outras pessoas a entender o convívio com pessoas deficientes e também servir de norte para o poder público onde colocar investimento? Você pode repetir a primeira pergunta? A primeira pergunta é como que esse documentário pode ajudar outras pessoas a entender as dificuldades e se comportar de maneira que ajude, não que atrapalhe, como a Vitória disse, no ônibus, por exemplo, empurrando. Eu acho que é muito sobre a empatia, sabe? Eu acho que a partir do momento que você escuta o que as pessoas têm a dizer, porque muitas vezes, assim, as pessoas que têm deficiência convivem com outras pessoas, normalmente, só que as pessoas que estão do outro lado não têm interesse em buscar isso, sabe? Não tem interesse em, poxa, como é que é seu dia a dia, sabe? E além disso também, sabe? Simplesmente ter uma conversa sem ser sobre também a deficiência e coisas assim. Então eu acho que o nosso documentário, ele faz isso. A gente conversa com Vitória e com outro participante, que é Severino Marques. A gente fez essa coisa, de fazer uma coisa meio de comparar gerações, sabe? De pessoas da universidade. E a gente faz isso, de trazer o que ela vive todos os dias e é isso.
Certo, obrigado, Jennifer. Vitória, só para a gente finalizar, trabalho de vocês que será lançado hoje na internet, não é? Que horas vai ser, como as pessoas podem acessar o nome dele lá na internet? As pessoas podem acessar pelo YouTube, Todo Dia Uma Vitória, pode colocar lá e vai aparecer. Tá certo. Obrigado, parabéns, Eu agradeço, muito obrigada ao convite, muito obrigada à equipe do TV Pernambuco. Perdão. Bom Dia Pernambuco, TV Globo. Obrigada. Valeu, querida, obrigado, valeu. É isso, Obrigada. Juliano, vou voltar com você aí, só terminando com a curiosidade. O tempinho só, Arline, por favor. É porque a Jennifer estava me contando, acho que foi você mesmo que me falou, né, que na faculdade a sua mãe teve um dos melhores amigos, uma pessoa com deficiência também, e hoje a história se repete porque você, não é? Exatamente. Olha aí. Como é que você se sente dando continuidade a esse legado da sua família também, de apoiar e de estar sempre ao lado, estar sempre aberto? Poxa, eu acho que, é meio que o mínimo, sabe? Você procurar conhecer as pessoas que, assim, são diferentes de você. Eu acho que, por exemplo, o Vitória é uma pessoa incrível. Eu conheço esse amigo da minha mãe também. Ele também é uma pessoa muito legal. Tá no documentário, inclusive, também. Então, eu acho que é isso, assim. É sobre procurar estar aberto a essas experiências, porque você pode conhecer pessoas muito legais. Certo. Posso dar um recado rapidinho? Claro, diga lá. Então, é só para lembrar, gente, que no dia 21 desse mês de setembro é comemorada a Luta Nacional da Pessoa com Deficiência. E é para a gente refletir sobre a inclusão das pessoas com deficiência, acessibilidade, e para a gente lembrar que a acessibilidade não é um favor, e sim um direito. Que quando a pessoa com deficiência ela tem o direito dela garantido, beneficia não só a pessoa com deficiência, mas a todos que estão em volta. Muito obrigado pelo recado. Obrigada. Eu disse, Juliano, eu avisei que era inspirador, né? Te falei no começo. Valeu, Ivan. Eu já sou fã de Vitória, de Jennifer também. Ontem, conversando para a gente marcar a entrevista, já fiquei fã delas. E o que Vitória acabou de falar é importante demais, porque a gente só vai ser gente de verdade quando todo mundo tiver nesse mesmo balaio, sem ninguém para cá, sem ninguém para lá. É um balaião da vida mesmo e todo mundo tem que estar dentro. Ivan, obrigado, viu, pela sensibilidade de tirar essas falas tão legais das meninas. Parabéns, Jennifer. Parabéns, Vitória. Bora simbora, minha gente. É o seguinte, no próximo sábado tem feira de adoção de animais lá em Olinda. Vai ser no Shopping Pátio, das 10 da manhã às 6 da tarde. 20 animais vão estar disponíveis para adoção. Agora, para adotar um pet, precisa ter mais de 18 anos de idade, apresentar um comprovante de residência e documentos pessoais, além também de passar por uma triagem no local. Quem não quiser adotar, mas quer ajudar, pode doar ração para cães, para gatos também, que servem de alimento para os animais que são resgatados pelas ruas da cidade. Quando a gente fala sobre adoção, a gente sempre faz o reforço sobre a posse responsável daquele animal. Existem gastos, viu, para criar um animal, um gato, um cachorro, que for. Tem que gastar com alimentação, tem que dar banho, higiene, brincadeira, tem que cuidar bem, tem que dar carinho. Doenças crônicas, por exemplo, são mais comuns do que se imagina nos animais. Para a gente entender melhor esses sinais, tratar bem o coração dos pets, bora chamar Gustavo Ferreira. Gustavo está numa clínica veterinária, né, Gustavo? Vai conversar com o veterinário e explicar para a gente que cão e gato também tem problema do coração, né, Guga? Tem sim, Gil. A gente costuma cuidar dos nossos pets, né, com o nosso coração. Eles estão dentro do nosso coração, mas é preciso ter atenção com o coração deles. Olha só quem eu vou mostrar agora. Por favor, Elvis Lopes. Esta é Leona. Leona, que veio aqui na clínica porque vai passar por um procedimento cirúrgico, vai tirar um cisto. Sandra está aqui e me disse que a vida dela é boa, é bem cuidada. Já teve algum problema no coração ou não? Não, não teve. Ela apenas tirou um linfoma, a parte torácica aqui, relativamente somente isso. 12 anos já, né? 12 anos. Eita, saúde de ferro, Leona, coisa bonita. Obrigado, viu, Sandra? Eu vou atravessar aqui para mostrar também, vou pedir para a Elvis mostrar Caju. Olha só, a gente tem um cachorro, uma cadela e também tem um gato. Olha só que coisa linda. Caju também está bem, só com uma dorzinha de barriga, né? Isso, só uma dorzinha de barriga, um enterite. Saúde de ferro. Sim, totalmente. Maravilha.
A gente está falando aqui de saúde dos pets, principalmente da saúde do coração. Eu vou passar aqui à frente, com licença, Caju, para conversar com o Dr. Anderson Ramos, médico veterinário, que é dono dessa clínica. A gente estava conversando sobre coração, o coração dos nossos bichos, dos nossos pets. Quais são os principais sinais, aqueles primeiros que mostram, opa, acho que é melhor dar uma olhadinha específica como é que está a saúde cardíaca dos animais? Perfeito. Bom dia a todos. Bom, gente, a primeira coisa que você tem que ter na mente é o seguinte: as doenças cardíacas, né, elas geralmente têm características senil. Então, são doenças de curso crônico degenerativo, na grande maioria das vezes, né? E isso pode levar todo mundo a crer que essas doenças elas são doenças de velhos. Alguns pacientes eles não têm essa característica, então sempre observar perca de motilidade, nesse animal que seja, ele não tem intolerância a exercícios, síncopes, e não confundir síncope com convulsão, que a síncope é aquele desmaio e a convulsão são os tremores, geralmente associados à parte neurológica. Né? Síncope é quando apaga, né? Exatamente, aquele desmaio. Então, o que é que aconteceu? O coração ele não conseguiu manter o suficiente, né? Não conseguiu manter o fluxo sanguíneo que ele vá com eficiência para o cérebro. E aí ele tem esse desmaio. Agora, doutor, é muito difícil, é demorado esses sinais aparecerem? Procuram sempre de última hora, os tutores aí também vale esse recado, né? Por que demora tanto para perceber, de repente, o sinal e se atentar para um problema cardíaco? Geralmente, gente, o que acontece? Como é uma doença de curso crônico, então, às vezes, eles não têm aquele quadro clássico. E o tutor ele tem que estar muito atento a esses mínimos detalhes. Então, quando você vê um paciente que ele tem uma demora em algumas coisas, ele tem uma intolerância, como a gente falou, né, ao exercício, ele fica mais molinho. Então, é alguma coisa que, às vezes, o pessoal passa desapercebido, diz, um mal-estar passageiro, e ele volta logo, retorna logo. No dia seguinte, ele amanhece bem, então a coisa passa. E esse ponto, ele já avisou a você, tem algo errado. Então, fica o alerta aí, né? A Leona vai passar por um procedimento cirúrgico. É pequeno, um procedimento simples, mas todo animal que vai passar por uma cirurgia precisa também fazer um exame do coração específico? Perfeito, porque isso, hoje, com o desenvolvimento da tecnologia, né, da melhoria de assistência que a gente consegue dar aos nossos pets, então a gente consegue, com os exames, detectar, às vezes, precocemente algo que não teria nenhum sintoma. Então, com isso, a gente traz esse diagnóstico precoce e um tratamento mais efetivo, evitando que essa degeneração ela torne-se mais pesada, né? Mais danosa para esse paciente. Como é que previne? A gente também estava conversando antes, né, que o nosso costume, nós humanos, nosso costume é sempre de remediar. A gente não tem muito essa prática de não deixar a doença chegar. E com os animais, como é que faz? Funciona da mesma forma. Então, a medicina preventiva ela é sempre mais eficaz, mais barata, inclusive, né? E menos danosa. Então, quando você parte para um tratamento, você vai usar de drogas e tratamentos que são tratamentos, às vezes, invasivos. E você fazendo preventivo, você evita que chegue a esse ponto, trazendo para o tutor e para os animais uma melhor qualidade de vida, né? Bem mais econômico e bem mais seguro. É isso, né? É cuidar do coração dos pets para cuidar também do coração dessa família, porque, de fato, está todo mundo junto. E tem que cuidar com muito carinho, viu? Você que tem um tutor, você que tem um pet, né? Você que é tutor ou tutora, fique de olho nos sinais, nos mais simples. Não espere até a última hora. Sandra está aqui, é um exemplo também, trazendo Leona, que vai se cuidar. Já tem 12 anos, então imagino que seja o amor da família de vocês também. E é isso, é cuidar dos nossos animais, cuidar dos nossos pets com muito carinho, com muita responsabilidade acima de tudo. Responsabilidade é cuidado, viu, Juliano? Demais. E maus tratos, Gustavo, é crime aqui no Brasil. Terminando essa entrevista aqui com a imagem de Caju. Que coisa mais fofa. Encantado com os olhos de Caju e essa carinha aí de desconfiado, querendo entender tudo o que está acontecendo. E está entendendo também. Valeu, Gustavo. Muito obrigado também aos entrevistados. Gente, uma mulher morreu, viu? Depois que bateu com a moto que ela conduzia nos ferros de proteção da PE 160, no distrito de Pão de Açúcar, em Taquaritinga do Norte, lá no agreste do estado. Imagens do circuito de segurança instalado no trecho do acidente registraram a pancada, e foi uma pancada forte. A moto de Darlene Eliatério da Silva, de 36 anos, é daquelas motos tipo cinquentinha, de 50 cilindradas. Na curva, ela entra em uma outra faixa da rodovia e acaba batendo assim de frente com a mureta e com os ferros de proteção. De acordo com a Polícia Civil, a vítima morreu
Antes de receber atendimento médico, o corpo dela foi encaminhado para o IML e um inquérito policial foi instaurado pela Delegacia de Santa Cruz do Capibaribe, também no Agreste. Bora voltar aqui com imagens também, porque tem um acidente agora de manhã. A gente tem imagens já aqui, ó, tela dividida para você. Nós mostramos há pouco a PE 15 parada no Varadouro, lá em Olinda. Um caminhão bateu numa moto. A gente estava mostrando aquela imagem, por isso que o tráfego ali na PE 15 estava tão amarrado, bem em frente ao fórum da cidade. O Globocop passou por lá e nós fizemos imagens desse acidente. E o SAMU já prestou socorro ao motociclista, mas o trânsito ainda continua, né? Porque o caminhão e a moto que se envolveram no acidente ainda estão no local. Portanto, você pode ver aí imagens do alto que foram feitas, imagens do alto, né, agora, do Globocop, imagens ao vivo. A gente vê aí um caminhão parado, a moto me parece ser aquela que está em frente ao caminhão. Tem esse homem aí que caminha com a camisa laranja ou vermelha. A gente vê agora, ó, que os carros, eles fazem o drible com a orientação dos policiais, né? Eles vão pela faixa da direita ou pela faixa da esquerda, mas mesmo assim deixa o trânsito, o tráfego aí na PE 15, nesse trecho bem pertinho do Fórum da Cidade, né? Bem amarrado. Nessa imagem aqui do lado, né? Que é a imagem de antes, que nós mostramos logo cedo no comecinho do jornal, tá aí. Isso foi bem no momento, no começo, na hora que houve esse acidente. E a gente vê aí, ó, essa câmera, agora a câmera ao vivo para você ver. São duas imagens simultâneas ao vivo, uma do alto, Globocop, mostrando bem em frente, é bem em cima aí do caminhão e da moto, e essa aqui ao lado, imagens também ao vivo da câmera instalada em frente ao fórum, mostrando também que mesmo com a pessoa já sendo socorrida, tráfego aí na PE 15 segue ainda muito lento nesse trecho, na chegada ao Recife pela PE 15 por conta desse acidente envolvendo essa caçamba aí, esse caminhão caçamba amarelo com a moto, que estão parados ainda na pista, né, dificultando aí a passagem dos motoristas e dos motociclistas. A Polícia Militar localizou uma estufa com 43 pés de maconha e iluminação de LED instalada em um quarto de um apartamento no bairro de Pau Amarelo, em Paulista, na região metropolitana. No G1 Pernambuco, você tem acesso a outras informações sobre essas prisões. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na tela para você chegar até essa reportagem. No local, também foram localizadas 2 balanças de precisão, 13 munições de calibre 12 e 2 rolos de papel filme. A polícia chegou até o imóvel depois de prender 2 homens em Camaragibe, também na região metropolitana. Imagens enviadas para a Globo mostram as mudas distribuídas em pequenos vasos pretos numa sala da central de plantões da capital, da Polícia Civil, né, que fica no bairro de Campo Grande, na zona norte daqui do Recife, para onde esse material foi levado depois que foi tudo apreendido. Os PMs abordaram a dupla no bairro de Tabatinga, enquanto os homens faziam uma corrida num carro de aplicativo. Durante a abordagem foram apreendidos com a dupla 1 quilo de maconha, duas balaclavas, né? Uma touca que deixa apenas os olhos visíveis, 2 celulares e R$ 233 em dinheiro espécie. De acordo com a polícia, um dos suspeitos declarou de forma espontânea que na casa de um deles havia mais droga. Os homens foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e também por porte irregular de arma de fogo. Agora veja só esse caso, um jovem, né, foi preso depois de furtar um celular de um porteiro na última sexta-feira. A gente falou sobre isso, um crime registrado por uma câmera de segurança que nós mostramos no Bom Dia Pernambuco. O suspeito chegou a ser preso, mas no dia seguinte foi solto pela justiça. Na segunda-feira, o suspeito cometeu outro crime e foi preso de novo. Enviado para a TV Globo é de uma câmera de segurança que fica na rua 10 de julho, em Boa Viagem. O suspeito de tornozeleira eletrônica deixa a bicicleta na calçada e arromba a porta de uma casa. Ele olha o que tem dentro do local e sai. Em alguns segundos, o suspeito volta e entra na residência. 1 minuto depois, o jovem sai do local e vai embora de bicicleta. Segundo a polícia, ele levou pertences. O caso foi segunda, pouco antes da 00:30.
É o mesmo suspeito que na última sexta-feira furtou o celular de um porteiro dentro da guarita de um condomínio, também em Boa Viagem. O caso foi segunda, pouco antes da 00:30. O funcionário assiste a um vídeo no telefone, se distrai e rapidamente o jovem pega o aparelho e sai correndo. Ele pula o muro do condomínio e vai embora, no meio da chuva. O porteiro olha e, indignado, volta para o prédio. Ainda na sexta-feira, o jovem foi preso pela equipe da delegacia de Boa Viagem. Ele usava a tornozeleira eletrônica. No sábado, em audiência de custódia, ganhou liberdade provisória por decisão do juiz Carlos Fernando Carneiro Valença Filho. Ontem, o suspeito voltou a ser preso. Com 21 anos, ele responde a outros 10 processos por crimes contra o patrimônio. Rapaz, sei não, viu? Eu confio no ser humano, mas me parece aí nessa história que se esse aí for solto de novo, vai roubar de novo, vai ser preso de novo e por aí vai. Câmeras de segurança registraram o momento em que um preso fugiu da delegacia de Ipojuca, na região metropolitana. Nas imagens, o suspeito, que está vestido com a camisa azul, aparece correndo aí sendo perseguido por guardas municipais do município, lá de Ipojuca. O homem tinha sido detido por tráfico de drogas, passou mal e aí foi levado para a UPA. Lá na UPA, confirmaram que ele estava em tratamento contra a tuberculose. Ele teve alta, voltou para a delegacia, vê só o moído, voltou para a delegacia e passou mal de novo. Aí foi nesse momento que ele fugiu, aproveitou aí um descuido dos policiais. A Polícia Militar informou que não teve registro dessa ocorrência. Como a prisão foi feita pela Guarda Municipal, nós procuramos a Prefeitura de Ipojuca, mas ainda não tivemos resposta. A gente atualiza agora para você as informações sobre a mulher que foi baleada no quintal de casa na cidade de Igaraçu, na região metropolitana. Nós trouxemos esse caso bem no finalzinho do Bom Dia Pernambuco de ontem. A mulher continua internada. Uma câmera de segurança flagrou o momento do crime cometido na noite do domingo em Cruz de Rebouças. As imagens mostram o momento em que um homem e uma mulher vão atender um motociclista que está lá no portão da casa chamando o povo. Em seguida, chega um outro rapaz de moto, um outro homem de moto. Ele conversa por alguns segundos com a mulher e já atira mais de 15 vezes. Mesmo ferida, essa mulher conseguiu correr para dentro de casa. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito cobrava uma dívida de R$2.000 do ex-marido dela. A mulher chegou a explicar que não estava mais com o homem, com o companheiro, mas mesmo assim o criminoso atirou. A vítima foi encaminhada para um hospital da cidade. Nós não conseguimos informações sobre o estado de saúde dela nesta manhã. Eita, que a vinheta do esporte rodou, é hora de dar uma respirada. Sabrina, minha amiga, não é fácil. Não, não é fácil. Tanto de notícia agoniante. Sim, mas eu cheguei. Bora falar então respirar. sobre Bom futebol dia, pernambucano, Vamos. Sabrina. E especificamente de um time que tem uma torcida animada, que está ansiosa. Santa Cruz está bem pertinho, ó, de dar tchau para a série onde ele está, né? Para a série C. Ele está na série D. Na série D. Está Isso. querendo subir Isso. de série. Isso. O próximo jogo vai ser fora de casa. Isso. Vai ser em Natal. Você já passou comigo que em Natal a quantidade maior da torcida vai ser de lá de Natal. Isso. Portanto, não vai ter aquele caldeirão cheio, Não. como o Santa costuma ter. É. Mas o povo vai, não vai? Então, Juliano, todo tricolor, tenho certeza, gostaria de estar na Arena das Dunas, lá em Natal, domingo, 7h, nesse jogo decisivo contra o América. Todo tricolor gostaria de estar lá, mas nem todos terão essa oportunidade. Porque são menos ingressos, né? Então, e os ingressos estão esgotados Já? Totalmente, Juliano. Bem que a gente falou, não foi? Foi, que não isso ia deu acabar para quem rapidinho. quis, 3 mil não. e pouco, né? É menos de 3 mil. Menos de 2.900 e 3 mil. alguma Ó pra isso, coisa, tá tá? Acabou, foi tudo, a torcida da América chegou junto e levou logo mais de 25 mil ingressos. Aí ontem, Juliano, foi a vez da torcida do Santa, tá? Lembra que de manhã, ontem não tinha sido liberado. Isso. Aí liberaram e a venda Acabou-se. acabou em 18 minutos, É bom tá? sim. Os tricolores compraram todos os 2.987 ingressos. Vamos ver onde é que vai ficar a torcida do Santa na Arena das Dunas. Aqui, ó.
2.987 tricolores aqui na Arena das Dunas, setor noroeste, tá? A capacidade do estádio é de pouco mais de 29 mil lugares, mas por questão de segurança, né, esse vai ser o público aqui, 2.987 para o Santa Cruz, 25 mil para a torcida do América de Natal. Então, por questões de segurança, tem que ter ainda um espaço entre as torcidas, né, desse lado e do outro, para não acontecer nenhum confronto e tudo. Quase 3 mil ingressos para o torcedor do Santa Cruz, que quem não estiver lá, Juliano, eu acho que conseguindo acesso, eu desconfio que vai ter uma festinha ali no Arruda. Você desconfia? Me diga uma coisa. Todo mundo correndo pra lá. São menos de 3 mil ingressos. Isso. Mas você tem dúvida que essa turma aí vai fazer barulho lá na Arena das Dunas? Jamais. Vai ser emocionante demais para quem estiver lá. Vai ser bonito, não vai não? Vai. E a gente vai torcendo aí, né? Claro. Porque o torcedor do Santa Cruz deve estar com a imaginação a mil, criando vários roteiros para esse jogo. Tem um artista plástico que está acompanhando essa reta final aí do Santa Cruz na Série D, um jeito bem diferente, criativo, então, né, Sabrina? E ele, claro, com um final feliz, tá? É o acesso. Que é o que todo mundo quer. Esse torcedor que o Juliano falou agora, ele vem usando a criatividade e o talento com desenhos para ilustrar essa reta final do Santa Cruz. Bora ver o trabalho do Vitor Bernardo, que é muito bacana. Gente, cada partida do time tricolor se transforma em arte. Ele conta os jogos com desenhos. E a cobra, é claro, é a protagonista, a super-heroína preferida do Vitor, que começou a fazer essas ilustrações depois daquela vitória sobre o Souza. Aí veio o jogo contra o 13, o sufoco que o Santa Cruz passou com o Sergipe também virou arte pelas mãos desse tricolor, sem falar na classificação contra o Altos. Aí nesse daí ele teve que caprichar, Juliano, para passar toda a emoção que foi a partida. E claro que ele também contou aí, né, por meio dos desenhos, como é que foi o gol do Ariel pelo Santa Cruz na vitória sobre o América no fim de semana. Não podia ficar de fora, né? Agora, o Vitor tem uma tela em branco, prontinha, para eternizar a conquista do acesso à Série C. Isso é uma ideia que eu trouxe da internet, levei para o meu grupo de amigos e lá era uma brincadeira informal. Acabou que a gente se empolgou, o desenho virou crônica e, enfim, o Santa Cruz também embalou e a gente foi fazendo vários, agora eu estou no 5º já. Então a minha forma de contribuir com o Santa Cruz é desenhar, enfim, colocar um sorriso na cara do tricolor, né? Que, enfim, a gente escuta muito o nome de sofredor e tal. Então eu queria subverter essa lógica assim, e fazer um desenho que colocasse, né, um sorriso na cara do torcedor depois do jogo, né? Despedir da Série D da melhor maneira possível. E com certeza, assim, eu já tenho na minha mente um roteiro do próximo desenho já. E tem que emoldurar, né, Juliano? Sem Colocar dúvida, uma moldura, sem um lugar dúvida. bem bonito em casa. Sabe o que eu achei bacana? Ele falou essa história de sofrer, né? É. Sem sofrência nenhuma, não é isso, Sabrina? Vitor já garantiu o gol dele, porque Isso. pensa num trabalho bonito, Muito né? legal. Parabéns. Muito bacana. Não é isso? Acho que vai valer demais o seu trabalho, viu? Depois de conseguir esse acesso, ainda mais. Eita, ó, minha gente, ó, domingo também tem jogo decisivo pro Náutico, pelo quadrangular do acesso. Sabrina já falou ontem um pouquinho sobre esse quadrangular, É, o né? primeiro dos 6 jogos nessa fase que vale o acesso. O Náutico vai pegar o Brusque lá em Santa Catarina e mesmo na reta final tem jogador, atenção, torcedor chegando aos aflitos. É o meia Vitinho. Ele estava no Goiás este ano e fez 3 gols. Ele começou na Ponte Preta quando o Hélio dos Anjos era técnico do time paulista. Ou seja, é um jogador de confiança do treinador alvirrubro. E já pode jogar, viu? O Vitinho está regularizado e deve ficar no banco no jogo contra o Brusque. E tem contratação também no esporte, vamos lá ver quem é. É o Luan Cândido, tá? Que vem emprestado do Bragantino. Temos imagens dele por aí, diretor? Roda? O Luan é formado na base do Palmeiras, mas se destacou mesmo pelo Bragantino, onde jogou por 5 temporadas. Este ano foi para o Grêmio, mas só entrou em campo em 3 partidas. O Luan é lateral esquerdo. É uma posição que o esporte improvisou no jogo contra o Vasco, já que o Igor Cariús está machucado com uma lesão na panturrilha. E o contrato dele é até o final deste ano. Agora é o seguinte, Juliano, o Luan foi a última contratação do esporte para esta temporada, tá? Nessa janela de transferência que fechou ontem. Fechou agora. Fechou agora. Foram 11 contratações nesse período. Vamos ver, então, quem chegou nessa janela. Começando aqui com o goleiro Gabriel, que vem se destacando muito, pegou a vaga de titular e não sai mais, grande defesa, tá bom? Ele é titular, assim como o zagueiro Ramon, que fez até gol contra o Vasco no jogo passado.
Nas laterais tem o Aderlan na direita, Luan Cândido e o Kevson na esquerda, tá? Vamos pro meio de campo, gente. Lucas Cal, Pedro Augusto, tá aqui. E o ataque, que foi o setor com mais gente chegando, tava precisando, né? Derek Lacerda, que está indo muito bem, Mateuzinho, Léo Pereira e o único gringo aqui dessa equipe uruguaio, Inácio Ramírez. Desses aqui que mais vem se destacando, sem dúvida, é o Derek Lacerda, Mateuzinho também. Então, esse aqui, ó, 11 contratações, um time inteiro, né? O Sport acabou contratando nessa janela de transferências aí. E realmente essa turma que vem entregando mais do que o grupo anterior. Juliana. Bora ver se o Sport agora dá esse supapo, né, Sabrina? Bora, né? Vamos esperar. Torcendo pelo Santinha, pelo Náutico, pelo Sport, torcendo por todo mundo. Eu gosto de torcer. Pronto, então, entreguei hoje para você. Né? Respirou? Muito obrigado, viu? Muito. Então, Sigo leve. Segue aí, vou ficar te assistindo, tá? Até amanhã, viu? Beijo grande. Bom Tchau, dia gente. você. Até amanhã. Boa quarta. Minha gente, no dia 5 de setembro é comemorado agora, né? Dia 5, o Dia do Irmão. E na próxima sexta-feira você pode homenagear seu irmão, sua irmã e ainda aparecer no G1 Pernambuco. Já pensasse que legal? É bem fácil de participar, muito simples. Você pode participar dessa campanha apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua televisão. Faz que vai tirar um retrato, não tira não, porque ele vai te levar exatamente para uma pasta. Você vai preencher todos os campos bem direitinho, com nome, telefone, além de enviar uma foto bem bacana com seu irmão, com a sua irmã. Também manda uma mensagem bem bonitinha. Agora, gente, é importante demais mandar essa mensagem e explicar, colocar o nome do irmão e da pessoa que você está homenageando. As primeiras 50 fotos vão fazer parte de uma galeria, de um álbum dos irmãos que vai ser publicado no dia 5 de setembro, com exibição nos nossos telejornais. Bom Dia Pernambuco, NE1, NE2. Não perca essa oportunidade de fazer uma surpresa, fazer um carinho para quem você tanto admira. Com certeza eu vou mandar a foto da minha irmã também. Minha gente, agora tem uma história que une persistência e aceitação da diversidade. Entre 2.999 novos soldados que entraram para a Polícia Militar de Pernambuco no mês passado, um deles se destacou por uma trajetória única. Uma mulher que, aos 27 anos, abriu portas para a inclusão. Meu nome é Estela Tainá da Silva e eu sou a primeira mulher trans a ingressar na Polícia Militar do Estado de Pernambuco. O nome dela está para sempre na história. Estela esperou muito pelo dia de vestir a farda. Dizem que sonhar não paga, mas ela pagou o preço de superar dificuldades até chegar aqui. É uma dos mais de 2.000 novos policiais militares formados no mês passado. Já escutei que não era para mim, que não era o meu meio, que não tinha nada a ver comigo, porque não é um meio, é um meio cis, né, padrão assim, né? Então não é um meio trans. Abri mão de tempo com a família, abri mão de tempo com os meus amigos, com pessoas que eu amo, para poder estudar de domingo a domingo. Então foi um processo muito difícil e não foi da noite para o dia. Eu tentei outras vezes, não passei, então é uma construção também. Depois vem a recompensa, né? Eu passei aqui na PMPE, passei na PM Paraíba, passei no Bombeiro daqui, mas é algo que realmente é uma superação, uma disciplina que você tem que ter de estar se estimulando e de estar alimentando ali o seu sonho, porque muitas vezes não vai ser algo que vai acontecer do dia para a noite. A primeira mulher trans da Polícia Militar de Pernambuco já tem a transição reconhecida nos documentos. Ela tem 27 anos, é torcedora do Santa Cruz e apaixonada pela vida. A força também vem de casa. 2 tios militares, que são exemplo e inspiração. Desde nova eu sempre os vi, admirava, trabalhando, né? Então isso, acho que inconscientemente e conscientemente também vai sendo criada e gerada uma semente, assim, né? De admiração que se torna a vontade de exercer e depois, posteriormente, a identificação no sentido de eu posso acrescentar com esse trabalho, sabe? Eu posso ajudar pessoas. Estela foi designada para o batalhão da Várzea. É o bairro onde sempre viveu com a família, onde também comemorou inúmeras vitórias do time tricolor. E agora celebra a própria. O abraço e o choro carinhoso da mãe são de orgulho. Muito feliz, né? Um sonho realizado dela. E, querendo ou não, o sonho dela é meu sonho, né? Ainda é a minha filha que está fazendo a segurança da gente aqui. Que, no caso, nasceu e se criou aqui mesmo na Várzea, né? E hoje você passa, tá ela aqui na Praça da Várzea. É gratificante e muito feliz.
Para o tenente-coronel Edmilson, a PM evolui junto com a sociedade. Nós valorizamos as pessoas, independente de qualquer orientação religiosa, sexual, né, de ideias. Nós somos costumamos dizer que nós somos uma grande família, né? E nós acolhemos e dentro da nossa instituição há diversas histórias de superação, né, de pessoas que ingressaram com uma certa ansiedade de como seria, né? Porque tem aquela ideia de rigor, né? O rigor militar, o rigor de regras, enfim. Mas a gente procura acolher essas pessoas, fazer que elas façam parte de uma grande família. E é assim que a gente procura, e como nós somos uma representação da sociedade, nós temos essa diversidade e nós valorizamos essa diversidade. O pai foi o maior incentivador, mas não viu a conquista de perto. Em 2017, seu Gabriel foi baleado num assalto e ficou com sequelas. Ano passado, morreu pouco antes do resultado do concurso. Hoje, é em oração que Estela divide com ele essa vitória. Se você pudesse olhar nos olhos dele agora e dizer uma mensagem, qual seria? O senhor estava certo, eu consegui. Consegui. Obrigada por sempre ter acreditado em mim, sempre ter me apoiado. E eu te amo. Parabéns, Estela, parabéns. Que seja uma jornada bonita aí na Polícia Militar. Bom, mais cedo, a gente aqui no Bom Dia falou sobre uma campanha do Hemop para cadastrar doadores de medula óssea. Mas tem outra campanha que não para nunca, é pela captação de doadores de sangue. Lília Oliveira continua na série do Hemop, que fica no bairro das Graças, aqui no Recife, e tem informações para a gente. Lília, será que tem algum tipo de sangue que está mais precisando de urgência nesse momento, hein? Vamos saber, Juliano, com a presidente do Hemop, que é Raquel Santana, para falar um pouquinho, convidar o público também, né? Porque sempre precisa, né, Raquel? Bom dia. Tem algum tipo específico de sangue aqui no Hemop que está sendo mais solicitado ou não? Toda doação é importante. Bom dia, Aline. Bom dia a todos. No momento, nós precisamos de todos os tipos sanguíneos. Não tem nenhum que a gente esteja precisando mais que o outro. Então, todo doador é bem-vindo. Como é que faz para ser doador de sangue? Vem ao Hemop, faz o cadastro, né, passa pela triagem e se o candidato estiver apto, ele passa a ser doador. Quais são os critérios para que uma pessoa possa doar sangue? Tem que estar com bom estado de saúde, ter a partir de 16 anos, lembrando que os menores de idade têm que ter um responsável legal para autorizar, ter tido uma boa noite de sono, estar em abstinência alcoólica de 12 horas e ter a vontade de vir ajudar e participar dessa corrente do bem. Lembrando que a pessoa precisa estar bem alimentada também, né? Quando a gente chegou mais cedo, acho que o Hemop abre 7h30, já tinha gente esperando lá fora para fazer a doação, e aí vem uma assistente social para conversar com as pessoas, passar ali alguns critérios, perguntar se elas estão alimentadas, porque também é importante, não pode fazer a coleta em jejum. Isso, qualquer hora que você vir para fazer a doação tem que estar bem alimentado. Depois, quando você vem, você ainda faz uma hidratação antes da doação e uma depois, mas tem que estar bem alimentado. Essa coleta dura quanto tempo, mais ou menos? Dura em torno de 20 minutos, o processo da coleta em si. Mas aí a pessoa chega, passa por uma entrevista antes, onde são perguntadas ali as perguntas dos critérios, né, para depois ela ser liberada. Caso ela não consiga fazer essa doação por algum motivo, ela pode tentar outra vez? Pode sim. Tem algumas doenças que realmente ela não pode mais doar, tanto para a proteção de quem vai receber e muitas vezes para a proteção do próprio doador, que aquele sangue pode lhe fazer falta. Mas muitas, ele vem depois de certo tempo e ele passa a ser apto para fazer a doação. Raquel, algumas dúvidas que chegaram para a gente é se quem toma remédio controlado pode doar sangue e quem teve hepatite pode doar? Quem teve hepatite, vou responder essa primeiro, quem teve hepatite, se foi hepatite na infância, hepatite A, pode doar. Se for na vida adulta ou se for outro tipo de hepatite, não pode doar. E a do remédio controlado? Sim, a do remédio controlado pode sim, depende do remédio que usa e da quantidade que usa. Então, ele passa pela triagem e se ele estiver bem de saúde, ele pode ser apto a doar. Muito obrigada pelas informações. Raquel é presidente do Hemop. Vou chamar Beto Marques para a gente dar uma caminhadinha aqui rapidinho. Tem
muita gente aqui já esperando para fazer essa doação. Vi que algumas pessoas vieram para doar para pacientes específicos. Tem gente que vem também por demanda espontânea, né? Bom dia, tudo bem? Maravilhosa. Seu nome? É Lourdes. Lourdes, você já é doadora ou é a primeira vez? Eu já sou doadora já. Você veio para doar para alguém específico? Sim, para o meu cunhado. Mas sabe que essa bolsa também serve para outras pessoas, né? São até quatro vidas. Então você já é doadora. O que é que te motivou a ser doadora de sangue? É bem importante, né? Doar sangue é salvar a vida, né? E como é que é a coleta, assim? Você já passou algumas vezes, é tranquilo? Só para o pessoal que está em casa, ficou com vontade, né? Também saber que é um procedimento bem tranquilo. É tranquilo, né? É rápido. Muito obrigada, Lourdes. Parabéns pelo gesto. Muita gente esperando também. Lembrando que o Hemop, ele abre às 7h30, né? Fica na rua Joaquim Nabuco, número 171, no bairro das Graças, no Recife. Juliano. Valeu, Lilian. Moradores de Apipucos podem ter aulas gratuitas sobre patrimônio, turismo, meio ambiente, sustentabilidade, empreendedorismo cultural e conhecimentos tradicionais da pesca. Sabe quem vai falar tudo isso para a gente agora? É Ivan Duarte, que está com a organizadora dessas aulas e trazem detalhes para a gente agora. Chega, Ivan, tem mais uma pessoa com você, bora passar tudo para todo mundo. É curso de graça, viu, Juliano, para os moradores aqui de Apipucos e também para os pescadores. Aqui, onde eu falo ao vivo, né, é o Conselho dos Moradores do Bairro. As aulas serão aqui neste ponto. Você já falou aí um pouquinho do conteúdo. São 60 vagas divididas em 2 turmas. Eu tenho a satisfação agora de conversar com Cessa Cardoso. Ela é a idealizadora do projeto e coordenadora também. Cessa, quem pode participar? Detalha para a gente, por gentileza, e é tudo de graça, não é? Bom dia, bem-vinda. Isso. O projeto ele é totalmente gratuito e ele está com inscrições abertas para pessoas a partir de 18 anos, moradores aqui da comunidade de Apipucos. Como é que faz para se inscrever? A pessoa pode ir lá no link da nossa bio do Instagram, Apipuc Oficial, e vai ter um formulário. E aí ela pode clicar no formulário e fazer essa inscrição. Como é que surgiu a ideia de trazer esse conteúdo tão legal para a comunidade e ajudar na formação de novos profissionais, não é? Isso. Nós percebemos que a comunidade ela tem um grande potencial turístico, de patrimônio cultural e natural. E aí pensamos em trazer esse projeto para a comunidade. Certo. Deixa eu caminhar um pouquinho com o Everaldo Silva, meu cinegrafista, porque a gente vai falar agora com o Ernesto. Ele é o coordenador pedagógico, pessoal, vai ajudar nas diretrizes aí das aulas, né? E eu queria entender como será esse conteúdo, o que é que as pessoas que vierem vão aprender e elas vão sair daqui capacitadas para quê? Bom dia, bem-vindo, Ernesto. Bom dia, obrigado pela presença de vocês. Então, são 4 módulos. Principalmente a questão da formação profissional. A gente sempre vai estar alinhando a teoria com a prática e entender também que essa teoria ela vai ser toda ministrada aqui nesse conselho e a prática no nosso entorno. Como a Cessa falou para você, o objetivo é que a gente tenha patrimônio cultural, empreendedorismo e que eles possam sair daqui profissionais do turismo de base comunitária para valorizar toda essa região aqui e trazer pessoas para conhecer também um pouco mais da nossa comunidade. Dentro de patrimônio cultural e meio ambiente, o que tem da região que será dito nas aulas e que é importante também a pessoa sair daqui sabendo? Então, nós temos o nosso casario aqui que também é tombado, o nosso açude, toda a fauna, toda a flora que o açude também traz para a comunidade. O pessoal também trabalha com a pesca, então também vai valorizar muito o pessoal que trabalha com a pesca e trazer o entorno também para junto da gente. Certo. Agora, Cessa, eu estou sabendo que tem 30 vagas reservadas para públicos específicos. Eu queria que você falasse para a gente quais públicos são esses. Nós temos 30 vagas no geral para essa primeira turma, vão ser 2 turmas. E dessas 30, metade são para públicos especiais, PCD, pescadores e pessoas negras. E também tem uma bolsa que o aluno recebe durante o curso, não é? Isso. Cada aluno vai receber R$200 por mês de bolsa incentivo. Esse projeto, ele é patrocinado pela TAG, com incentivo do Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura. E nós estamos muito felizes de começar esse projeto aqui no dia 13
do 9 às 14 horas, vamos ter aqui a nossa aula magna. É isso, então quem está feliz sou eu de poder contar isso, contar a história para o pessoal e convidar todo mundo para participar da comunidade aqui, né, pessoal? Como eu disse, as aulas vão acontecer aqui onde eu falo ao vivo, no Conselho de Moradores de Apipucos. Vou pedir para o pessoal colocar aí na tela o @ das redes sociais aqui do projeto, porque a partir dessa rede social você pode ir lá, clicar no link que vai estar na bio e se inscrever. Claro, se atender a esses critérios, como ser morador aqui dessa região, ter mais de 18 anos e os públicos também que a Cissa citou para a gente podem se inscrever. Mas a regra geral é isso que você falou, né, Cissa? Vou devolver com você no estúdio. Gil? Achei massa as informações, oportunidade boa, mas também não deixei de reparar, Ivan, que na janela por trás de vocês aí, ó, tá chovendo, né, em Apipucos, região de Casa Forte, zona norte aí da capital, ali na chuvinha, ó. Pense que tá chovendo nesse momento aí para vocês. Muito obrigado, Ivan. Muito obrigado. Aí, ó, nosso cinegrafista já deu uma olhada. Minha gente, tempo fechado, viu? Céu cinza, cinza, cinza aí em Apipucos, região de Casa Forte também. Zona norte da capital chove nesse momento. Muito obrigado, Ivan. Muito obrigado também aos entrevistados por passarem essas informações boas. Oportunidade, viu, para mexer aí sua vida. Bora seguir, minha gente, porque hoje tem serviço de graça em Piedade com atendimento em várias áreas. Para pessoa física, pequenos produtores rurais, pequenas empresas e negócios. Quem tem essas informações para a gente é Gustavo Ferreira, que está por lá e conta tudo para a gente e o melhor para quem está interessado também nessas oportunidades, né, Gustavo? Chega. Ô Gil, se eu fosse aqui falar a lista dos serviços que vão ser oferecidos aqui na UniFG, em Piedade, Jaboatão, a gente ficaria até o NE2 provavelmente, porque são muitos serviços, tanto para pessoa física quanto para produtores rurais, microempreendedores individuais. Vou conversar sobre isso com Walter Soares, que é professor aqui da UniFG e também coordenador do NAF, que é o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, que promove essa ação que é de graça e é sem agendamento, portas abertas. Professor, muito bom dia, bem-vindo, obrigado por receber a gente. Para a pessoa física, quais são os principais serviços, né, com que a pessoa sai daqui, o que ela vai receber aqui? Bom dia, Gustavo. Bom dia aos demais acompanhantes do NE. Veja bem, a pessoa física, ela vem aqui, ela pode fazer consulta fiscal, ela pode fazer cadastro do CPF, pode consultar o CPF, ela pode imprimir boletos tributários que ela precise pagar, parcelamento de dívidas. Então, todos isso e muito mais são serviços que podem ser oferecidos e que a pessoa física vai sair daqui atendida. Para quem empreende, também é importante dar uma passadinha aqui. Para quem empreende, sim, principalmente os microempreendedores individuais. Porque aqui a gente faz desde a declaração anual que acontece para o DAS-MEI, a gente faz aqui a impressão daquele boleto mensal, o DAS-MEI, que todo empreendedor individual precisa pagar. É muito importante lembrar também que esses microempreendedores precisam dar atenção a isso, porque tem chegado muito demandas de microempreendedores que não deram atenção a isso e quando se veem envolto numa dívida que eles não tinham antes. Então, a gente faz essa consulta para eles, a gente parcela dívidas caso exista, a gente imprime o boleto mensal, como já falei, regulariza a situação dele caso esteja irregular, porque ele não pagou um mês ou outro. Enfim, tudo isso são serviços que a gente oferece. E também é muito importante frisar que esses serviços são oferecidos de forma gratuita, é uma demanda espontânea, então as portas estão abertas, não precisa de agendamento. Então, chegou aqui, os nossos alunos irão atendê-lo sob minha supervisão. Vamos reforçar aí para a gente encerrar o endereço, o horário de funcionamento do serviço, que é hoje e amanhã também. Isso, o atendimento aqui acontece sempre nas quartas e quintas, de 9 a meio-dia. E aqui fica na UniFG Piedade, na rua Comendador de Dier 27. Então, chegou nesse horário, será atendido. E se não tiver... por exemplo, não estiver dentro do nosso rol de possibilidade de atendimento, não sai daqui, pelo menos, sem uma orientação de como proceder para se guiar e resolver a situação. Isso, informação também é serviço, né? Sim. Muito obrigado, Walter, pelas informações. Serviço muito importante aí para quem está por aqui por Piedade, precisa resolver alguma questão. Juliano. E a gente já segue direto para Boa Viagem falar com Daniele Fonseca sobre uma operação policial no bairro do Ibura. Dani.
Juliano, estou ao vivo aqui na delegacia de Boa Viagem, né, que fica na zona sul do Recife, para acompanhar o desdobramento dessa operação da Polícia Civil. As investigações começaram em julho deste ano para identificar e desfazer uma quadrilha, uma organização criminosa que praticava o crime de extorsão contra empresas de internet. E aí as vítimas eram tanto os prestadores quanto os clientes dessas empresas. Estão sendo cumpridos 6 mandados de prisão e 6 de busca e apreensão na casa dos envolvidos, né? E tudo isso aconteceu lá no bairro do Ibura, que também é na zona sul do Recife, e daí a investigação aqui por parte da delegacia de Boa Viagem. Os mandados também incluem o bloqueio de contas bancárias e de investimentos. 45 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães, estão participando desta operação. Foram trazidos 4 presos aqui para a delegacia de Boa Viagem. A polícia está cumprindo o 5º mandado de prisão e tem mais um envolvido, que seria o chefe dessa quadrilha, que está no exterior. Não está no Brasil. A gente volta com outras informações ao longo da nossa programação e no MNE1 de hoje. A gente volta contigo aí no estúdio. Juliana. Muito obrigado, Daniele. Bom trabalho para você. Bora seguir com imagens do trânsito, imagens ao vivo para você. Globocop sobrevoando agora, nesse momento, a BR-232, no bairro do Curado, aqui no Recife. Houve um acidente por aí, mas agora tudo tranquilo, os carros seguem. Movimento intenso, tráfego grande, pesado agora. Chove também nesse momento, bem pertinho, já na chegada do Recife. A gente vê aí Loja Grande também, uma área bastante movimentada, no momento em que geralmente o trânsito fica apertado, amarrado. O comandante Alisson Rodrigues, cinegrafista José Vieira mostram pra gente o movimento agora na 232, nos dois sentidos, viu? Sentido Recife e sentido interior do estado. Agora, motoristas e motociclistas não enfrentam nenhum problema. Daí, bora pro chão agora, bora mostrar. Otton Veiga mostra pra gente a PE15. Trânsito também já foi liberado, motoristas também não encontram dificuldades ao passar pela PE15 nesse momento. Os carros seguem no sentido Recife, imagem ao vivo de Otton Veiga, que mostra pra gente agora o movimento tráfego na PE15 em Olinda, bairro do Varadouro, agora ao vivo pra gente. Essa imagem aí dá pra ver que é no sentido Recife, movimento maior da PE15 nesse momento, sentido capital. Minha gente, foi bom estar contigo, viu? Quarta-feira, Bom Dia Pernambuco de hoje está terminando. Muito obrigado pela sua companhia. Terminamos essa edição com essa imagem bonita da Orla de Olinda, mar, céu. Amanhã do mesmo jeito, viu? Cavalo que dá tchau e a turma do Bom Dia Pernambuco chega com tudo que é notícia para você. Bora tomar café? Boa quarta. Até amanhã, se Deus quiser.